que já está na minha vida, está na minha vida como aluna, depois encontrei no mundo, né, nos corredores do judiciário, como autora de livro, como professora. E é tão bom quando a gente tem uma relação assim, em que a gente, enquanto professora, verificar, assim, encontrar o aluno numa condição assim que ele está brilhando, que ele está caminhando, que ele deu muito que certo. Então, eu quero apresentar a vocês a Manuela, doutora Manuela, professora também. E eu até brinquei com ela que eu nem vou falar sobre o nome dela, porque eu tenho até medo de errar. E, por sinal, não é nada simples. Mas hoje a Manuela vai conversar com a gente sobre um tema que até estou brincando aqui com o Alexandre, que nós dois estamos na fila, né, com a senha 0001 aqui, porque é sobre superendividamento. Além de todo o conhecimento em previdenciário, a Manuela trabalha com as questões voltadas ao superendividamento, mas mais também voltado à pessoa superendividada, né? E isso é muito interessante. E essa conversa, ela vai fluir nesse sentido. Mas antes de tudo, Manuela, bom dia. E por que você escolheu trabalhar com uma área tão fragilizada assim? Porque acho que ninguém vai lá para tomar café, né? Literalmente é um direito até tão, eu acho que sensível quanto o direito das famílias. Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. E é uma honra, né, poder participar do seu programa. E sim, né, que a gente já se conhece há bastante tempo. E, inclusive, eu até faço um agradecimento público, porque acho que minha carreira deu uma deslanchada com a ajuda da professora Elaine mesmo. Num dia que ela falou assim, Manuela, se fosse você, trocava de lugar onde você está estudando. Veja, procure esse lugar. No outro dia eu já fui procurar semente e tubieira. Eu vou seguir o conselho da professora. A gente estava até no evento dos doutores do direito, né? E, enfim, daí fiz uma faculdade bem bacana e continuamos a nos falar. E o motivo que eu até fui na faculdade, eu tive aula com a professora Cláudia Silvana, né, do Procon aqui do Paraná, e bem quase já no final da aula, porque foi um pouco depois que a lei foi publicada, a Lei 14.181 de 2021, e daí ela começou a falar, né, sobre os novos direitos que foram implementados no Código de Defesa do Consumidor, porque essa lei ela não alterou o Código de Defesa do Consumidor, ela incluiu novos direitos, né? Então, ela incluiu um novo princípio, novos direitos básicos e também alguns deveres dos fornecedores, justamente para eles tomarem o cuidado já desde a oferta de analisar bastante o perfil da pessoa para não levar ela a uma ruína, né? Como a gente fala, não pode, num contrato, numa relação contratual, uma pessoa ganhar muito e a outra pessoa se endividar totalmente. Então, agora, então, existe o princípio do crédito responsável. E isso é bastante importante, né? Quando a gente verifica todas essas propagandas, né, de assédio ao crédito e até aquela que não pode acontecer, que é crédito ao negativado. Nossa, essa tem bastante, né? Pois é. Essa propaganda existe, a gente ouve em todos os canais de comunicação, até nos canais pagos na televisão, mas, na verdade, tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor que não pode, né? Não poderia fazer esse assédio, ainda mais para a pessoa que já está endividada, você conceder mais crédito. Porque daí o que acontece? Nessa situação, o crédito ele é ainda mais caro. Esses juros eles são acima de 14%. Eu já vi contratos com juros de 23% ao mês. Nossa. Então, veja, uma pessoa ganha, por exemplo, R$100, a cada mês 123, 23% a mais, 123, só que são juros compostos, né? Então, ela vai dever muito e muito rapidamente. E quando a professora começou a falar sobre isso, assim, foi a primeira vez que me deu uma luz assim na faculdade. Eu disse, nossa, que interessante. Por quê? Porque essa pergunta que você fez, muitas pessoas vão no seu escritório e eles nem têm dinheiro, mas isso é uma visão que a gente tem que parece que, às vezes, a pessoa que está devendo ou
super endividada, como a gente já vai falar, são as pessoas de baixa escolaridade ou outra, mas não. Aqui, assim, é um grande preconceito. Essa lei e o Código de Defesa do Consumidor é para todo mundo. É igual o SUS, na verdade, né? O SUS é para todo mundo que mora no Brasil se dirigir ao sistema de saúde e ser atendido. Essa lei é para todos. Então, eu vejo muitos colegas que ganham bem e eles não têm um centavo ao final do mês. Por quê? Porque essa política do crédito consignado, e principalmente em servidor público, e nós temos, assim, uma vasta população de servidores públicos, ele é muito facilitado. E o que acontece? Você vai no valor da parcela. E daí o que acontece? A pessoa não pensa, porque educação financeira a gente não tem, né? Ela não pensa no valor final, né? Até a Manuela falando sobre o público, eu, na faculdade, no NPJ, nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça, então nós auxiliamos as pessoas que realmente não têm melhor compreensão. Manuela, eu fico assustada, acho que 90% é servidor. 90% é servidor. E como mesmo você disse, você olhar o salário, você vê que a pessoa viveria bem, né? Sim. E aí até eu te pergunto, porque mexe muito com o emocional, porque imagina só, como que... E se dentro das tuas ações, porque você faz ali, né? Você judicializa, né? Você, sem juridiquês, você vai até o juiz com a parte, né? Explicando a situação. Como você traz essa questão do emocional? Tem como comprovar que essa dívida, ela afeta todo o emocional, o cotidiano familiar? Sim, então esse, inclusive, é um dos motivos e um princípio que foi trazido para o Código de Defesa do Consumidor, porque a pessoa superendividada, ela é uma pessoa excluída socialmente. Porque se você não tem crédito, você não aluga o imóvel, não é só questão de comprar coisas materiais e ir na loja e comprar, não. Você não tem direito a fazer um contrato de aluguel, energia elétrica, água e alimentação, né? Então, são os direitos básicos. E isso que você falou é bem importante, porque é aí que a pessoa se afunda ainda mais, porque afeta a dignidade dela. Então, se ela vai ao banco, ela não consegue pagar um cartão de crédito, o que ela faz? Ela empresta dinheiro para pagar o cartão de crédito. Meu cheque especial está altíssimo. O gerente liga, você está devendo cheque especial. Ele empresta dinheiro para pagar uma dívida. Então, tá vendo? É por isso que a bola de neve vai aumentando. Aí, não é só o limite do consignado. Aí, como ele já estava devendo o cheque especial, já não dá mais para... emprestar um novo valor, o banco refinancia aquela dívida. E assim, a gente sabe, né? A gente sabe porque estuda, mas não que tivesse conhecimento. A dívida, ela fica mais cara quanto mais tempo você paga a dívida. E daí a gente vê muitos órgãos públicos que têm um empréstimo consignado, um acordo por até 120 meses. Você pode fazer. E, por exemplo, nas Forças Armadas, é possível você consumir até 70% do seu salário com empréstimo. 70%? Lá houve o inverso. Nossa, eu não sabia que era 70%. Porque os estudos dizem o quê? Que você pode comprometer até 30% do seu salário com dívidas para que você possa viver com 70%. No caso, eles inverteram, né? Você viva com 30. Viva com 30. E aí, o que acontece? Daí a pessoa começa... Já está pagando, o empréstimo está de longo tempo, então vou emprestar outro. Vai emprestar qual? Aquele que é débito em conta. E daí o erro fatal, né? Desculpa te cortar, isso eu também não conhecia. Eu achava que era consignado e ponto, né? Tem várias formas de você trazer isso para a folha, né? Porque daí não é na folha de pagamento. É assim, Verdade, você empresta o dinheiro, tem várias linhas de crédito. O consignado, que é o mais barato, porque tem a garantia do salário. Mas você pode fazer um empréstimo pessoal. Aí, cada banco tem vários nomes, né, de linhas de crédito. Só que esse é o empréstimo mais caro porque não tem a garantia. E é debitado direto em conta. E assim, caiu o salário no mesmo dia, é debitado. Então, não importa se você não vai ter dinheiro.
Né, você contratou, então a primeira coisa que acontece é o salário. E aí que as pessoas entram nessa bola de neve e daí pensa, você trabalhou um mês inteiro, entra o seu salário, você não tem R$1 para se alimentar. Não, muitas pessoas, eu já conheço pessoas, até colegas que já atenderam, pessoas que já se mataram mesmo. O próprio professor Leonardo Garcia, que ele é procurador, e ele trabalhou no projeto da lei mesmo do superendividamento, junto com a professora Cláudia Lima Marques. Esse é um dos motivos do estudo. E esse estudo, eles vieram até trazidos da Europa, da França, porque lá existe, inclusive, uma política do pagamento, porque a gente vai falar, não é que a pessoa não queira pagar a dívida, foi oportunizado ela pagar de uma forma diferente. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, há até uma política de perdão da dívida. Por quê? Porque não é só a pessoa que está endividada, é a pessoa que está endividada e não está consumindo. Daí, assim, a economia ela é um círculo, né? Você precisa de pessoas trabalhando para consumir, para empresas produzirem e vai. Então, se um desses círculos é uma falha, não roda, né? Direito. Não, e até então, o problema social mesmo. E o banco, ele trabalha com risco. Né? Eu até, nesse tempo de superendividamento, eu conheci cada banco que eu falava, meu Deus, isso aqui está parecendo uma agiota com CNPJ, porque você via o nome de financeiras. E é tão simples hoje abrir uma financeira, é tão simples abrir um banco. Eu não fazia ideia que era tão simples assim também. Não é que é muito simples, mas é mais acessível. Eu pensava que banco era só os grandes bancos. E hoje você vê financeiras, você vê crédito já trabalhando pessoas que trabalham nesse sentido com maior facilidade. Mas agora me veio uma coisa que a gente uma questão que a gente precisa esclarecer, que eu acho que quem está nos ouvindo muitas vezes fala, tá, eu sou endividado ou eu sou super endividado? O que diferencia? Porque eu até brinco com vocês, ó, hoje eu estava com o dedinho lá no Mercado Livre, aí eu brinquei e falei assim, eu não preciso, eu não necessito, porque eu sou dessa, sabe? Eu gosto de uma comprinha. Mas depois que eu comecei a trabalhar com super endividamento, eu devo te confessar que eu melhorei muito. Porque eu vi cada situação que você mesmo até falou da questão do psicológico ali, do suicídio. Eu não tenho quase pessoas, assim, que eu me lembro de já atender pessoas que estão bem. Que dão, assim, falam, não, eu vou resolver isso. Porque parece algo quase que inalcançável, né? Então, explica pra gente, pros ouvintes, Manuela, o que seria endividado e super? Pra ver se eu e o Alexandre estamos médio endividados, super, né? Ou endividados. Sim, então, assim, ó, as pessoas, quando a gente tem créditos de consumo, a gente deve, por exemplo, na Renner, na C&A, Magazine Luiza, deve luz, deve compra do cartão de crédito, um empréstimo, se toda a soma dessas tuas dívidas, aquelas que você não está pagando, dívidas vencidas e dívidas que ainda são correntes do mês, se a soma dessas dívidas não comprometer o seu salário ou o seu mínimo existencial, o que é o mínimo existencial? Você vai lá e faz a conta de moradia, alimentação, locomoção, comunicação, né? Porque hoje é importantíssimo, comunicação, saúde, aqueles teus gastos fixos, condomínio, água, luz, esse é o teu mínimo básico para você sobreviver. Se tuas dívidas estão te impedindo de pagar esse mínimo básico e se elas comprometem mais de 50% da sua renda, você pode estar numa situação de superendividamento, que é aquela pessoa que não consegue fazer o pagamento do global das suas dívidas sem o comprometimento da sua renda. Aí você está super endividado. O endividado é toda aquela pessoa que tem um contrato de longo prazo, uma dívida que não pagou, mas que ele tem outras rendas, ou um mês ele recebeu menos, no outro mês ele trabalha mais, mas vai administrando a sua vida. Não chegou assim nesse limite de não ter R$1 para se alimentar, porque isso acontece ao todo o comprometimento. Tem pessoas que têm um comprometimento para além da renda, né? Porque a renda é o cheque especial e passou tudo isso e continua devendo. E, às vezes, o banco ainda fornece crédito, instituições financeiras fornecem crédito, a pessoa fica bem comprometida. Então, essa seria a pessoa super endividada. Agora,
nós temos, né, a lei que protege essa pessoa superendividada, dando uma possibilidade de ela chamar todos os credores. Então, você vai chamar, para ficar bem fácil, né? Você vai chamar todas as pessoas que você está devendo. Todas as pessoas jurídicas que você está devendo, porque é só relação de consumo. Isso é importante deixar claro, né? Só chama lá o locador, né? Isso, a pessoa, as relações de consumo. Você pode chamá-los todos numa audiência que a gente chama de conciliação, mas no caso eu penso até que deveria de ser mediação. Por quê? Porque a mediação, porque na verdade a pessoa que está presente, que vai, digamos, presidir assim essa reunião, ela vai ouvir qual é a proposta que você tem para oferecer para os seus credores. Você vai chamar todos e vai dizer o seguinte: olha, eu ganho R$2.000, eu gasto R$1.000 com as minhas despesas mensais, o meu mínimo existencial. Sem isso, eu vou morar na rua, não tenho nem como me alimentar. Então, me sobra R$1.000. Me sobrando R$1.000, aí eu devo R$15.000, a minha dívida total. Então, daí a lei te permite você fazer um plano de pagamento, uma proposta, para ir dividindo esses teus R$1.000 entre todos os teus credores por até 60 meses, para saldar a dívida. Às vezes, esse plano de pagamento não vai dar o total da dívida, mas aí há como se fosse, não é um perdão da dívida, porque aqui a gente tem que pensar diferente. Aqui a gente tem que pensar que não estamos perdoando uma pessoa, estamos resgatando a pessoa da exclusão social. Estamos trazendo essa pessoa novamente para a sociedade, estamos dando uma nova chance para ela, para que ela possa, então, engrenar, trabalhar novamente e prosperar, né? Porque aqui, não pense que a lei diz que só tem direitos para o consumidor superendividado. Ele tem responsabilidades também. Qual será a responsabilidade dele? Primeiro, ele tem que fazer um curso de educação financeira. Isso aqui pelo TJ Paraná, né, que tem um programa dos superendividados, tem que fazer um curso para poder participar dessa audiência de conciliação. E tem também que se comprometer que, durante o prazo do pagamento desse plano de pagamento, se você fechou em 5 anos, você não pode contrair novas dívidas que te levem novamente a esse superendividamento. E aqui, né, que a gente não comentou, mas às vezes as pessoas são levadas também a esse superendividamento. Por quê? Porque houve uma redução da renda. Muito. Na pandemia, muita gente ficou sem renda e com dívidas. E até servidor também, porque muitas vezes eles fazem isso antes de se aposentar. E tinham aqueles adicionais, né? Todas as questões. Aí ele não consegue ver o lado da... Quando eu me aposentar, a dívida vai continuar, né? E essa Sim. queda, eu atendi uma senhora que foi um dos casos mais tristes que eu atendi, que ela realmente... Quando ela pegou, assim, quando a aposentadoria caiu, que ela viu a realidade dela, ela era uma que não tinha dinheiro para nada. Ela estava sobrevivendo com auxílio de terceiros. E isso é uma coisa, assim, que, como você colocou, é da educação financeira. E até, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. A IMAP, que dá esse curso, era importante, eu até coloquei isso lá no canal da IMAP, porque ele não tem acessibilidade completa, o curso. Eu atendi uma senhora cega, uma DV, e você não tem nada, você não tem apostila em braille, você não tem nada. E aí lá no curso estava assim, veja a planilha. Sabe? Aí você olha assim, você pensa assim, poxa vida, né? Como é que você vai explicar o que é uma planilha? Como é que você vai explicar? Então, essa parte da educação financeira é algo que a gente deveria trabalhar desde o início, né? Eu acho que desde o maternal. Sim, isso, inclusive, é algo que a lei trouxe, né? O Código de Defesa do Consumidor também trouxe como dever para os fornecedores. Tanto que vocês podem observar, de um tempo para cá, a tua fatura do cartão de crédito vem com umas regrinhas de educação financeira, te indicando ali, veja, se você não pagar o mínimo, você vai estar se você não pagar a conta, você tem essa opção de vai pagar o mínimo ou você pode parcelar. Mas se você pagar o mínimo, você vai gastar tanto. Então, ele vai te ensinando. Em linguagem simples, eu nem vi, porque eu nem gosto de ver a fatura.
Mas tá em linguagem simples, assim, para todas as pessoas entenderem? Diz que é para ser linguagem simples, mas a questão da matemática financeira, ela não é simples, né? E como está assim estruturado, esses dias eu peguei uma fatura e às vezes é tanta informação que eles colocam numa frente única, assim, do papel, fica muito poluído, é de difícil compreensão. É para você não entender, quase, né? É para você não entender. Apesar de estar assim, tem uma resolução do Banco Central que diz assim, o banco tem que informar a possibilidade de pagar o total e daí aí tem que estar assim num campo bem destacado, no campo direito, assim, o valor total da fatura, quanto que tem para pagar, o valor mínimo, e daí embaixo as possibilidades de pagar mínimo, qual vai ser os juros e os encargos, pode fazer o parcelamento, qual é a parcela do valor do parcelamento, mas fica muito ininteligível, assim, porque daí se você faz o parcelamento, aí já não está muito claro que daí no outro mês você vai ter essa parcela do parcelamento, mais todo o seu gasto, e aí que as pessoas elas chegam no limite que elas não conseguem mais pagar, daí por vergonha vão lá e fazem um empréstimo e daí pagam a dívida. Em suma, quando puder, não pague o mínimo. Tem que pagar a fatura inteira. O bom é, sim, ter um controle dos gastos, né? E pagar sempre a fatura total, né? Que o cartão de crédito tem juros altíssimos. Né? Tem bancos. O meu, por exemplo, ele dá um gráfico do que você gasta no aplicativo. Eu nem queria ver esse gráfico. Sim. Eu acho assim um absurdo. Eu não pedi para ele estar lá. Mas ele traz lá esse gráfico, que eu acho que também é um pouco para você visualizar onde você pode frear. Mas eu entendo, né, eu como psicóloga, eu entendo que muitas questões relacionadas ao superendividamento, ela tem o cunho da compulsão, né? Então as pessoas... E prova disso é que eu tenho, assim, amigas que são servidoras, que elas têm uma renda. Se você vê o que sobra, você fala, mas para onde está indo? Que é a questão da compulsão mesmo, né? Então, isso, o bichinho da compulsão, como a gente fala na psicologia, ele está lá dormindo e ele tem lá uma palavra que todo mundo usa hoje em dia, o gatilho, né? Sim, então, o gatilho. O gatilho. Então, o gatilho é o shopping. É o shopping, é a sacolinha. Aí, é que nem eu falo, né? Você vai transferindo as compulsões, né? Porque aí você pode comer, você pode beber, você vai gastar, porque é tudo aquilo que te dá prazer e você acredita que preenche esse buraco, né? Então, a educação financeira, ela é importante desde muito pequeno, porque ela mostra que dinheiro, ele não vai tapar buraco nesse sentido emocional, né? Porque aí você começa a enxergar o dinheiro como uma fonte de sobrevivência, uma necessidade, né? Algo necessário para sobreviver. Óbvio que se você é compulsivo, é questão de tratamento mesmo, não é uma questão assim só da educação. Que se você tem esse bichinho já desde muito, né? Cedo. Mas a questão da educação financeira, eu vejo como é importante e como as escolas não se preocupam. Eu até brinco que hoje eles falam em soft skills, né? Tem escola que dá yoga, né? As crianças são pequenininhas. O meu filho estudava numa escola onde tinha um canto que as crianças eram pequenininhas e elas conversavam entre si sobre a dinâmica da semana. Pense. Né? Eles eram pequenos e conversavam sobre isso, né? Para ver quem mordeu quem, sabe? Eles tinham esse minuto da devolutiva. Mas a questão do dinheiro parece que não é. Não sei se é vergonhoso falar sobre isso, tipo, sobre o não ter, sobre não poder gastar. Se a gente vive isso, né? É uma questão até... Sim, mas eu vejo isso e eu posso dizer que aconteceu inclusive na minha família mesmo, com a minha mãe. Eu morava na Lapa, né? Daí quando eu me mudei para Curitiba, de volta, em 2014, veja, nem na faculdade não estava, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Eu chegava na casa dela, ela estava deprimida. Demorou 2 semanas para ela me falar que o que aconteceu. O banco... ela recebia uma pensão e daí consumia um limite. Só que o banco, a política, na época, hoje não pode mais. Naquela época, quanto mais você consumisse o teu cheque especial, mais aumentava. E daí você consumia, mais aumentava, você devia mais. Então, ou seja... Você consumia um crédito do banco, o banco te dava o crédito para você pagar o crédito dele, consumir mais e ir aumentando. Aí o gerente chamava ela e dizia, a senhora está devendo, vamos emprestar um dinheiro para pagar o seu limite. Só que o valor da parcela não era nem pensado no valor da renda dela, porque o valor da parcela
parcela era mais da metade da pensão que ela recebia. Ou seja, entrava o dinheiro dela e já consumia o crédito, já consumia para o cheque especial, ela estava sem dinheiro para comer. Aí, quando, por óbvio, né, ela me falou isso, a primeira coisa que eu falei, vista sua roupa, vamos ao banco. Aí chegamos ao banco e ela já tinha 70 anos nessa época. Hoje ela tem 83, mas nessa época ela tinha mais de 70 anos, que foi 2014, por aí. Aí nós chegamos lá e ouvimos da gerente a seguinte resposta. Mas ela consumiu crédito, ela deve, ela tem que pagar. Eu falei, exato, ela deve, ela tem que pagar, só que vocês deram um crédito sem analisar o perfil, a capacidade de pagamento de uma senhora idosa que não deve para ninguém, que vem aqui morrendo de vergonha e aceita sem nem pensar qualquer coisa que vocês imponham para ela. Tanto aceita que ela está sem dinheiro para comer. E isso foi exatamente o que o Código do Consumidor trouxe de responsabilidade. Hoje, o banco não pode mais te oferecer um crédito sem fazer análise do seu perfil. Por quê? Temos o princípio do crédito responsável, justamente para não te levar ao superendividamento. E isso é a responsabilidade do banco. E, inclusive, caso ele não cumpra as obrigações de ter previamente, é isso aqui, pessoal, vou falar para os ouvintes, né, com eles que a gente está falando, é muito importante, previamente, o banco tem que te dar as opções da oferta. Você quer contratar um empréstimo, é 10 mil reais, ele tem que te dizer os juros diário, juros mensal, juros anual, se vai ser embutido algum seguro ou não, ele tem que te perguntar se você quer contratar um seguro, prestamista ou não, tem que te dar a opção de você procurar outras seguradoras, ou seja, você não é obrigado a contratar o seguro para contratar o empréstimo, isso se chama venda casada, né? É ilegal, não pode. Aí você tem que saber qual é o valor da parcela, e quanto que você vai quantas vezes e o quanto que você vai pagar ao final do empréstimo dos juros total, para que você possa pegar essa proposta, vai em outro banco. É igual a gente faz no supermercado, que a gente faz pesquisas de preços, vai em outro banco, pergunta quanto que é para te emprestar esse mesmo valor. Vai em outro. Então, você precisa dessas informações para fazer, então, uma comparação. E aí, ele tem que te dar também uma prévia da minuta do contrato. Isso e é aqui importantíssimo. é muito importante, porque lá no contrato tem cláusulas que a gente não lê. Claro, é um contrato de adesão. Infelizmente, não se tem a opção de modificar, mas tem a opção de não aceitar. Né? Você pode não aceitar, ou pelo menos aceitar consciente. Para quê? Para você saber dos riscos. Porque lá nas cláusulas vai dizer, se não houver margem suficiente do teu salário para descontar o valor da parcela, caso seja um empréstimo consignado, vai ser debitado a diferença da tua conta. Se você ficar devendo um valor de uma parcela, por exemplo, tem direito de fazer uma liquidação antecipada do contrato. Não é que o banco vai te cobrar o contrato inteiro, mas simplesmente ele vai executar o contrato. Porque sem dó nem piedade. Porque o contrato ele é já um título extrajudicial. Por isso que sempre o banco te oferta fazer um empréstimo para pagar o cheque especial. Porque para ele é melhor ter um empréstimo, que inclusive esse título ele pode negociar com outros bancos, do que ter uma dívida ilíquida, né? Que é o débito do cheque especial. Então, lá também vai dizer quais são os juros de mora, e outras condições também importantes. E principalmente aqui, você vai perceber, quando você assina um contrato de empréstimo com o banco, todos os outros bancos começam a te ligar. É uma loucura. Por quê? Porque lá no final desse contrato diz assim, não em todos, né? Mas alguns dizem assim, porque você está ciente e concorda, porque assinando você concorda com tudo. Você está ciente e concorda que o banco vai compartilhar os seus dados com os seus correspondentes bancários, com os seus parceiros comerciais, enfim, com outros bancos, que o próprio banco tem, outras instituições financeiras. Então, vocês não entendem porque
emprestei o dinheiro com o banco e um monte de gente liga. E aqui é o perigo, né? Porque daí eles ligam, e daí começa a te ofertar um valor de parcela menor ou não. Daí, num dia, você está precisando de um dinheiro. Daí ele fala, não, vamos renegociar e te dar um troco. Pronto, nunca mais você vai sair do consignado. Porque se você já devia por 60 meses, você vai começar a dívida de novo por mais 60. Isso é uma das coisas que a gente mais vê, né, Manuela? Sim. Mais vê. E é engraçado que as pessoas falam assim, puxa, mas agora que eu tinha pago a dívida, pagado a dívida e aumentou um valorzinho, ligou no outro dia, quando ele viu que eu tinha essa gordurinha, digamos assim, né? E às vezes a pessoa tá indo até no caminho certo, mas aí vem essa oferta tentadora, né? E essas questões de compartilhamento de dado, óbvio, né? Geralmente é um quadradinho que você põe o X, né? Se você aceita ou se você não aceita. E como a gente tá emocionado, vem tudo, às vezes, até com X ali, né? Sim. Que você acaba nem olhando aquilo e acontece muito. E esse assédio é terrível. Eu até queria, era uma das coisas que eu queria saber, assim, se você viu alguma instituição bancária, alguma financeira, que tenha sido condenada por assédio comercial, que tenha sido, assim, tipo, tomado um presta atenção do Bacen, né? Eu não sei se é só o Bacen como regulador, agora me fugiu. É o Procon mesmo, É o Procon, a Senacom, né? Porque aí, se você viu alguma empresa que já foi condenada, ou tipo, essa tua proposta comercial, essa tua forma de ação, porque a gente vê que tem muita gente super endividada. Sim. Mas nós não vemos também, assim, tantas notícias, de igual modo, de bancos que fazem o assédio. Esses dias eu conheci que a pessoa veio e me ensinou. Ela usou o termo pica-pau. Eu nunca tinha ouvido esse termo, que é o pica-pau, que aí você faz o cálculo ali para quantos você deve e aí você só vai lá e empresta de uma outra instituição para pagar todas as outras que tem os juros mais baixos e tal. Então, eu fiquei assim, entre servidores era a conversa, né? Uhum. Não, que aí você faz isso. Aí o banco, a logo do banco era uma pirâmide. Aí eu falei, gente de Deus... Você já vai, assim, porque é um dos que fazia propaganda do você não... Tipo, você tá negativado. Ah, sim. Então, assim, era a última forma, assim, dele se salvar. E aí eu ia perguntar, você viu o que o Procon tem feito, e você que tem mais experiência que a tua, para coibir esse tipo de ação? Então, isso daí é uma prática abusiva, né? Inclusive, pode haver penalidades para os bancos. O que o consumidor pode fazer, ele pode fazer uma reclamação no consumidor.gov, pode fazer tem um serviço de reclame aqui, que ele coloca o celular dele para inibir as ligações, e também pode fazer uma reclamação no Banco Central também. Faz uma reclamação no consumidor, não tendo resposta, faz a reclamação no Banco Central. E eu já vi, inclusive, condenações de reparações e danos morais, porque o telefone da pessoa não para de tocar, né? A gente, às vezes, não atende uma ligação importante, porque nem atende mais telefone, que só fica lá, nossa, repetidamente. E o 0300 não funcionou? Não funcionou porque eles ligam de outras coisas. Daí você vai ver, tem uns nomes bem estranhos te ligando, é banco, é correspondente bancário. Então, sim, existe. E também existe, aqui é importante a gente saber que, assim, no Código do Consumidor, né? Então, assim, o banco, ele vai ser responsável por toda a cadeia de pessoas que prestam serviço para ele. Então, ele também é responsável pelo correspondente bancário. E o banco, além das leis, né, que a gente tem do Sistema Financeiro Nacional, ele tem o Conselho Monetário Nacional, que regula ele. Então, tem resoluções que agora, recentemente, de 2021, todas as normas elas foram em congruência, né, com a lei do superendividamento, para quê? Justamente para prevenir essa pessoa de contratar mais empréstimos do que ela pode pagar. Porque isso é ruim para o banco também, isso é ruim para o sistema financeiro também. Porque o banco, assim, se você deve um valor para o banco,
o banco tem que fazer um provisionamento desse mesmo valor. Ou seja, ele deixa de receber o seu dinheiro e provisiona esse dinheiro sem poder vender a mesma quantidade de dinheiro, então, para dar segurança e robustez para o banco. Então, para ele também não seria negócio, mas como os juros é sempre mais alto, então torna, né, um negócio rentável ainda bastante. Mas tem, sim, normas que os bancos têm que seguir. Por exemplo, não pode mais fazer assédio por telefone, não pode fazer contratação, venda mais de serviços por telefone. Se for feito por correspondente bancário, se é um correspondente bancário que te atende, não dá para fazer pelo sistema do banco. Tem que verificar que se você for atendido por um correspondente bancário, por exemplo, se você for um aposentado e pensionista, esse correspondente bancário não pode estar em outro estado que você. Por quê? Porque é um assédio, né? Porque você não vai procurar uma pessoa de Goiás, de Minas Gerais, para poder contratar o empréstimo. Você vai aqui, né, em Curitiba, na tua cidade. Então, justamente para inibir o assédio pelo telefone. Mas existe, né? E é aí que as pessoas vão caindo, né? Às vezes caem em golpe porque essas ligações acabam que a gente sofre um golpe. Por exemplo, a gente vê bastante golpe dessa falsa central eletrônica e golpe do falso empréstimo ou falsa portabilidade, que as pessoas ligam... E muito idosos, né? Não, e eles têm assim, os contatos, porque há um vazamento e, eu não sei, deve ter algum envolvimento de correspondentes credenciados, tanto que se vocês entram ali na página da autorregulação bancária, porque os bancos eles também têm um sistema de autorregulação, normas para fazer um compliance para eles, né? E hoje até eu abri, tinha assim, já em 2025, a gente está no começo do mês de abril, 1.410 correspondentes bancários já foram penalizados por condutas ilícitas, né? Por abordagem, não só abordagem, é porque assim, ó, a conversa ela tem que ser transparente. Se a pessoa ligasse para você para ofertar um crédito, veja, o crédito não é uma bala, né? Você não vai comprar a bala, você vai comprar uma dívida. E essa dívida vai te acompanhar por tantos meses. Anos, né, na verdade. E justamente por te acompanhar tantos anos, é que o banco tem agora, o banco, as outras instituições, têm essa responsabilidade de informar para o cliente que, veja, o senhor tem que saber se esse valor de parcela não vai te fazer falta para daqui a tanto tempo. Porque a gente fala de servidor público, a gente tem que lembrar que o servidor público não tem aumento de salário todo ano, né? Tem carreiras que eles estão aqui quase 6, 7 anos sem reajuste, depois de greves, assim, ganham um valor que não repõe todo o valor atrasado. E é aí que as pessoas vão precisando. Quando ligam, vamos refinanciar e te dá um troco. Aí você vai aumentando a tua dívida e voltando a pagar. Por quê? Porque está faltando dinheiro, né? Então, agora não pode, é o crédito responsável. Esse refinanciar, Manuela, que eu vou pedir para você explicar melhor. Porque a maioria das pessoas que estão afundadas foram porque refinanciaram. Porque aí que você sente, tem a sensação de bola de neve, né? Porque parece que você nunca vai ter fim. E aí, só para quem realmente, né, como o objetivo do programa é desmitificar, é traduzir essas coisas, o que seria o refinanciar? Então, vamos dizer... Digamos que nós estamos assim no ano de 2014, eu vou lá e faço um empréstimo. Pode ser empréstimo consignado ou um outro empréstimo. E digo que vou pagar R$100 por 5 anos. Então, estou em 2014. Mas o que acontece? Peguei o valor, comecei a pagar a parcela. Mas, passado uns meses, eu preciso comprar uma coisa que eu não preciso, ou fiquei doente, enfim, preciso de um outro valor. Daí eu vou ao banco. Às vezes o banco vai dizer assim, você não tem margem para outro empréstimo, mas a gente pode refinanciar o que você tem, manter essa mesma margem, ou seja, porque conforme a minha renda, eu só poderia emprestar um valor de até R$100 no banco. R$100 de parcela, né? Não o valor R$100 de parcela, daí eles colocam por tanto tempo. Hoje tem bancos de 96 meses, se for consignado, dependendo, 120 meses. 120 meses é um empréstimo de
uma casa, né? De um imóvel. Mas, enfim, estão pagando. Aí o que acontece? Então, como o banco não vai me liberar mais o dinheiro que eu preciso, então ele me oferta refinanciar. É pegar aquele valor que eu já devia, ver qual seria o valor para liquidar naquela data, eu emprestar todo aquele valor de novo e mais o dinheiro que eu estou precisando. Aí eu começo uma nova dívida. Aí passou um ano, eu não tive aumento de salário, aquele dinheiro está comprometendo muito e eu preciso de mais dinheiro, não estou conseguindo pagar minhas dívidas, preciso de mais R$2.000. Vou ao banco, o banco diz, não podemos te emprestar mais R$2.000, mas nós podemos refinanciar, pegar a sua dívida e fazer uma nova dívida te dando um valor maior, te dando não, né? Te emprestando, né? Um valor maior, que daí a gente quita o contrato anterior e começa um novo. E aí vai. Aí aquela tua dívida que inicialmente era para 5 anos, quando você vê, você já está aqui em 2025 e você continua pagando. Por quê? Porque está sempre com um novo contrato daquela mesma dívida. E muitas vezes acontece assim, a pessoa faz um contrato de 60 meses, 48 meses, e na 24ª, passando a metade, de repente, né, ela recebe uma oferta do banco. Vamos financiar, estamos com uma taxa boa, sabe? Você foi premiado, cliente, você nunca foi inadimplente. Você tem uma taxa boa, aquele assédio. Daí o que acontece? Você começa a pagar uma dívida que você já estava na metade para pagar. E daí você fica eternizando uma dívida. Outra coisa, assim, que é muito perigoso, eu acho perigoso e acho que até, sinceramente, não deveria existir, que é o empréstimo do cartão de crédito consignado. Nossa, esse é Esse cartão de crédito é um serviço do banco que a pessoa, por exemplo, o aposentado e pensionista, eu não sei se para seletistas, né, também, acho que só mais para aposentados, pensionistas e servidor público, né? Os que já têm um empréstimo consignado, porque para os seletistas o empréstimo é novo, né? Então, você contrata um cartão de crédito e esse cartão de crédito, o valor desse cartão de crédito, o pagamento da parcela pode ser debitado, né, do seu holerite no valor de 5% da sua renda líquida. Só que acontece o seguinte, o cartão de crédito, ele é igual para todo mundo. Então, é o mesmo instrumento de pagamento. Você faz uma compra, no outro mês você tem que pagar a fatura inteira. Se você não paga a fatura inteira, nesse caso do cartão consignado, ele vai consignar 5% da fatura no teu contra-cheque. Só que o que acontece? 5% às vezes não paga a fatura. Daí o outro mês já corrige o saldo devedor e fica lá os 5%. E daí, às vezes, a pessoa recebe esse cartão de crédito, que a gente sabe, né? Não estou dizendo aqui de servidor, estou dizendo de aposentados. Eles recebem o cartão, não sabem, vão lá, fazem uma compra, não sabem que tem que pagar o valor integral da fatura e fica eternizada a dívida. Todo mês descontando 5%, 5%, 5%. Não paga nunca. Aí, quando ela vai ver que ela quer pagar essa dívida, tá absurda, porque os juros vai sempre mensalmente corrigindo o saldo devedor. E acontecia bastante, e ainda acontece, de a pessoa precisar do empréstimo, não ter mais margem consignada para o empréstimo, mas tem esses 5%. Aí o banco, vou dizer o banco, a pessoa, enfim, pega esse cartão de crédito e faz um saque do cartão de crédito. Então, ou seja, ele contrata uma dívida com juros altíssimos, com prazo de 30 dias para pagar. Meu Deus! Porque se não pagar no próximo mês, vai ficar 5%, 5% então, ad eterno, né? Porque cartão de crédito é uma coisa que você tem que saber lidar, né? Sim. Muito, porque não estou pagando agora, vou pagar mês que vem. Só que aí soma-se essa questão do não pagar agora, pagar mês que vem, a facilidade das parcelas, que te dá um pseudo poder de compra, né? Então você fala, nossa, eu posso. E o limite
Gente, eu até brinco. Tem bancos que eles dão um limite muito alto. É assustador. Eu até brinquei que eu trabalho com o mesmo banco há 20 e tantos anos. E eu não tinha um limite alto. E até eu brinquei que aí eu fiz, acho que foi 20 anos. 20 anos. Que aí a minha gerente ligou e falou assim, olha, nós vamos fazer um upgrade do seu cartão. Pra quê? Porque a pior coisa que tem é você acreditar que aquilo você vai poder e saber fazer essa gestão, né? Então, quem não sabe, o cartão é um veneno. Eu conheço pessoas, assim, que sabem lidar, que trabalham com até as questões de cashback. Eu acho até interessante de saber mexer com isso e tudo e tal. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho um só para eu já me policiar. Porque se eu tivesse mais do que um, já ia ser complicado. Mas eu vejo, assim, que tem gente que sabe e tem gente que não sabe. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu que tenho a minha tia, que é aposentada pelo INSS e tudo e tal, e ela vem sofrendo esse assédio, tem como pedir para bloquear os empréstimos consignados? Tem como pedir para bloquear essa oferta de cartão, a pessoa solicitando? Então, a oferta de cartão, a oferta do banco, o bloqueio do banco ligar para a pessoa seria pela reclamação no Procon, né, pelo consumidor.gov. Mas no benefício, sim, ela pode, inclusive, pedir pelo meu INSS dela o bloqueio para empréstimo, porque isso, inclusive, é até uma salvaguarda, uma segurança, né, do valor dela contra fraudes. Porque, assim, se alguém ligar para ela de um falso empréstimo, não vai conseguir fazer essa averbação, porque ela bloqueou. E isso, sim, é importante, né? As pessoas saberem. Já fazer o bloqueio. Isso é uma medida de segurança. E também, só falando sobre essa possibilidade de aumento de limites, em 2021, o Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução que até ela é conhecida como a política de conheça o seu cliente. Por quê? Não se pode mais, aqui é bem importante, não se pode mais ofertar um limite grande sem fazer a sua análise de perfil, não só de pagamento, como de consumo, e fazer igual como tinha antigamente, sabe, que a gente ia numa loja e fazia uma análise do crédito. Crediário. O crediário, né? Agora revelamos a idade. Crediário é para acabar. Você tinha que dar, você tinha que dar todas as informações para conseguir parcelar um micro-ondas, um som. Não é tão antigo assim, porque a Casas Bahia fazia até pouco tempo isso. Pois é. Então, agora, os bancos também têm que fazer isso. E quando, por exemplo, é importante saber, tudo tem que ter um contrato. Então, se você abre uma conta corrente, tem que ter um contrato. Se você vai solicitar um cartão de crédito, tem que ter um contrato. Se você recebe um cartão de crédito na sua casa sem você pedir, você não pode, você tem todo o direito de cancelar, inclusive de fazer uma reclamação. E há quem defende, inclusive, que recebendo o cartão de crédito ou, por exemplo, empréstimos, valores creditados na sua conta que você não solicitou, há quem diga que seja uma tese que eles defendem, que é quando você ganha um produto para testar... Amostra grátis? Amostra grátis, isso daí. Nossa, eu gostei dessa tese, hein? Defende que poderia ser amostra grátis. Mas é importante saber. Importante também que saber que se... Nossa, isso é bom, hein? Por exemplo, se você caiu numa fraude dessa, você verificou que entrou um empréstimo na tua conta, se você não contratou esse empréstimo dentro do banco, você tem o direito, né, pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, de pedir o cancelamento, a devolução desse valor num prazo de 7 dias. Mas aqui é importante, 7 dias a partir do dia que entrou o dinheiro na tua conta. Por isso é importante, né, hoje em dia a gente sempre verificar as contas, né, porque e tomar cuidado com as senhas, né? Não deixar salvo as senhas no celular. Nem no post-it, nem na carteira. Nem na carteira. Grudado no cartão, que eu já vi. Sim, tem que tomar cuidado. E até mesmo, eu já vi essa tese, falou da amostra grátis, eu depois saindo daqui, eu já vou procurar, porque eu adoro teses. Mas eu já vi pessoas que receberam esse valor, usaram, tipo, não usou tudo. Usaram
E aí depois chegou e falou assim, esse valor foi liberado e acabou depois chegando e falando assim, não, mas agora eu não quero. Tipo, não usou tudo. E aí o banco falou assim, não quero saber, porque você deveria ter devolvido. Se usou, é porque quis se aproveitar também desta, entre aspas, falha nossa. Então, tem que estar ali, principalmente quem gosta de cuidar, né, de gerir com maior atenção a questão das contas, é importante. Porque, caríssimos, a instituição financeira, ela não liga no teu aniversário, né? Não manda só porque ela gosta de você. Sim. Você realmente tem essa, digamos assim, esse potencial e tem toda essa análise de dados. Essas reuniões de pauta que eles fazem no ano, eles já têm lá o staff, já tem até o valor destinado para o contencioso, o que eles vão cobrar, quanto que eles vão perder, qual foi a média do ano anterior. Aí eles trabalham com tudo isso. Por quê? Porque, querendo ou não, quando você faz esse contrato, e ter o contrato, né, Manuela, é um direito do consumidor. Sim, é muito triste quando a gente atende a pessoa e fala assim, nunca vi. Sim. Eu nunca vi. Eu até liguei lá pro banco, ela disse assim que daqui 5 dias é para eu ir buscar. Aí você liga pro 0800, você liga lá, trocentos tempos esperando, fora o momento que você fica lá falando com a IA, né? Então, eles dificultam o acesso quando você realmente não faz o que você falou agora, que é chegar e falar assim, eu quero o contrato. Eu quero o contrato para eu ver, eu quero essa proposta para eu ver aqui no outro banco, se tem uma proposta melhor. Porque é o teu direito fazer essa busca, né? Essa comparação. E aí, as questões do contrato. Quando a pessoa não tem, ou quando ele é digital, tem algum outro meio que você conhece que é fácil para ter acesso? Porque é uma das coisas que mais acontece lá comigo. Às vezes a pessoa tem 2 contratos e tem 6 credores. Os outros 4 ela não sabe. Sim. Então, o banco, quando você faz... Hoje em dia, o que acontece? A contratação é digital, eletrônica, né, pelo aplicativo. Mas mesmo sendo uma contratação assinada com a nossa senha, né, com o login do banco, o banco tem que te fornecer o contrato. Por quê? Não basta só você ter aquele resuminho da contratação. Você tem que ter todas aquelas informações que eu falei e todas as cláusulas do contrato. Então, você vai ligar, o banco é obrigado a te dar uma cópia. Se ele não te deu uma cópia, ele é obrigado a te dar a segunda via ou então disponibilizar no aplicativo do banco um lugar que você acesse e imprima o contrato para você. Você não conseguiu, você vai ao banco, então solicita para o gerente. O gerente não te deu, você liga no saque do banco, liga na ouvidoria, faz a reclamação no consumidor.gov solicitando a segunda via da cópia do contrato. Não recebeu, faz a reclamação no Banco Central. O banco vai te entregar a cópia. Agora... Vai ser penoso, mas vai. Agora sim, tem vezes que não entrega. E daí não entrega por quê? Porque não tem. E daí, por exemplo, já vi muitas ações, porque existe uma súmula, né, do STJ, a súmula 530, que o banco ele é obrigado, a responsabilidade dele, até pelo Código Civil, a responsabilidade é dele de apresentar a cópia do documento que ele é o credor, né? Então, eu tenho esse título contra você, está aqui o título. E se ele não apresenta o título, então, pode ser, então, que você nunca tenha contratado esse empréstimo. Porque quantas vezes a gente vê essa bola de neve, tantos empréstimos, e pode ser que no meio tenha contratos ali que você não fez. E você está pagando, porque já está acostumado a não ter dinheiro, está sempre pagando em dívida. Então, pode ser que não tenha. Então, nas ações, às vezes, ingressamos com ações e daí temos que fazer essa solicitação, né, de exibição do documento. E se o banco não apresenta, então ele prova que ele não tem a titularidade daquele crédito. Então, você está pagando uma dívida que você não devia. Até isso dificulta muito na primeira parte do superendividamento, né? Porque é importante também dizer para o ouvinte que o superendividamento, quando a gente estava falando ali da lei, da alteração, né? Sim. Nós temos a primeira fase que eu concordo contigo que é mediação e até, inclusive, ela deveria ser feita em partes, porque muitas vezes o banco, ele manda o advogado, o correspondente lá, o preposto, fazer audiência, né? O preposto não pode, mas é o advogado ali, quem represente, e aí ele não tem essa segurança se a pessoa vai pagar. E às vezes ele vendo que a pessoa paga, numa outra mediação, uma outra sessão, você poderia ter outra negociação. Eu tenho feito muitas negociações parciais, sabe? Muito acordo parcial para essa questão do superendividamento. Mas é importante a gente falar para o ouvinte que a lei ela traz 2 fases, né? Sim. Que aí é você fazer essa reunião, né?
essa mediação, essa conciliação com os credores, que vão, eu até brinco com quem eu atendo, eu falo, bater a real. Você vai chegar e trazer a tua realidade e vai falar, até aqui eu posso, até aqui você não tem condições. E você vai sentir, porque eu não vou pagar, não tem como pagar literalmente. E não havendo acordo, que tem a fase judicial, que é a que você atua, né, Manuela? Sim, aham. Na verdade, nas duas, né? Nas duas? Porque... Você tenta. Porque para poder ingressar... É que assim, ó, primeiro, a lei diz o seguinte... os fornecedores, porque aqui são relações de consumo, a gente fala sempre banco, mas é tudo. Primeiro, eles têm que tomar o cuidado para prevenir o superendividamento. Tá, não deu. Contribuiu, não contribuiu, aconteceu alguma coisa, a pessoa está superendividada, então ela faz essa reunião com os credores. Ali tenta negociar. Negociou com um, negociou com outro, ou não negociou com ninguém, ela tem, então, uma possibilidade do tratamento desse superendividamento, que é daí aquela proteção do Estado. Então, ela vai ingressar com um pedido, com uma ação de repactuação das dívidas, que é uma revisão e integração dos contratos. Porque na primeira fase é uma fase voluntária, então você chama, é um chamamento mesmo, você chama os consumidores, você apresenta a tua proposta e eles, e aqui, inclusive, quero reforçar que os credores não podem simplesmente fazer um comparecimento somente para não haver uma sanção para eles. Eles têm que comparecer com aquele princípio da cooperação, de realmente buscar, né, uma solução extrajudicial. Porque buscando uma solução extrajudicial é mais rápido e melhor para todo mundo, né? Essa é até o que a gente sempre estuda, né? Vamos sair um pouco do judiciário e vamos buscar soluções extrajudiciais. Mas não sendo frutífera, você então vai ingressar com uma ação. Então você vai requerer para o juiz, então, que você quer seguir, então, e pedir essa ação para revisão e integração dos contratos. O que vai acontecer? Todos os seus credores vão ter que apresentar, caso você não tenha conseguido os documentos antes, os contratos, o descritivo da evolução das dívidas, as faturas do cartão de crédito, os extratos de conta corrente do limite, se você estiver devendo, e todos os outros consumidores. Importante só a gente falar, né, quando você estava falando do consumo, que nessa repactuação de dívidas não é permitido repactuar dívidas com consumo supérfluo. Por exemplo, tem um cartão de crédito, por isso é muito importante você analisar ali os teus históricos, o que você está devendo. Porque você, por exemplo, foi viajar, gastou em viagem, gastou tudo, chegou aqui, chegou a conta do cartão, aí acumulou com as outras, você não conseguiu, ficou super endividada. Essa tua despesa de viagem não é uma dívida que você possa trazer na repactuação. Ou, por exemplo, você foi lá, sacou um dinheiro no cartão de crédito ou contratou um empréstimo já com o intuito de não pagar. Então, dívidas contraídas por má-fé, né, já com o intuito de não pagar, também não são repactuadas. E também dívidas com garantias reais. Então, financiamento de carro, financiamento de casa e créditos rurais. Essas são as dívidas que não entram. Todas as demais entram. Então, nessa ação, aí o que acontece? Como você vai poder pedir a revisão também dos contratos, então você vai poder revisar todas as cláusulas do contrato. E aqui tem uma situação bem interessante, que todos aqueles contratos que a gente falou que são refinanciados, tem uma súmula do STJ 286 que ela autoriza a revisão do contrato quando é um negócio jurídico de trato sucessivo, ou seja, refinanciou, tem o direito de revisar desde a origem da dívida. Puxa, aí é ótimo. Porque você vai receber dinheiro de volta. Então, muitas vezes, o que acontece? Você vai verificar cláusulas abusivas, o valor que foi transferido de um contrato para o outro que estava errado. Pode ser que você chegue nesse momento e você tenha um crédito para receber do banco. Eu tenho uma cliente que ela recebeu um dinheiro depois da renegociação de 3 contratos há mais de 11 anos pagando o contrato.
Por quê? Porque o primeiro contrato era abusivo, tinha cláusulas legais e estava todo irregular. E como o saldo dele foi sendo transferido, quando chegou, então, no último, ela já não tinha mais, nem precisava mais pagar o último contrato, que já tinha um crédito. Então, nessa ação de repactuação, você vai poder rever todos os contratos, também vai poder rever o valor do cartão de crédito, porque ainda é um valor ilíquido, você tem que buscar ali o real valor que você deve. E aí o que acontece? Na lei diz que o juiz é que vai ter que fazer, então, um plano compulsório de pagamento. Porque daí agora não é mais você que vai apresentar um plano de pagamento, agora é o juiz que vai ver. Aí ele pode nomear um administrador judicial, porque o juiz também não vai ter essa capacidade técnica, né, de verificar os contratos, fazer todos esses cálculos financeiros e elaborar, né, um plano de pagamento. E compulsório por quê? Porque os credores já não quiseram participar da audiência de conciliação, corrigindo, participaram, mas não quiseram entrar em acordo. Então, aqui, como é o resgate da pessoa da exclusão social, então é o juiz que vai, então, entregar um plano compulsório de pagamento. Aí, o que acontece? O administrador vai fazer todos os cálculos, vai fazer esse plano compulsório, vai apresentar as partes, né? As partes vão verificar se concordam ou não. Concordando, você vai ter, então, um plano homologado pelo juiz de até 60 meses para pagar todas essas tuas dívidas. E daí, durante esse período, você se compromete de não entrar mais na mesma situação de superendividamento. E, assim, esse acordo, ele tem que ser honrado, né? Não é aquele, vou fazer e não vou pagar. Porque se ao longo desses 60 meses acontecer alguma coisa que você não puder pagar, então você procure seu advogado ou procure, né? Eles têm cláusula penal ou não? No plano compulsório? Não tem cláusula, mas é da própria lei, diz que você não pode deixar de não pagar. Por quê? Você não vai poder fazer uma nova repactuação. Entendi. Somente vai poder fazer uma nova repactuação depois de 2 anos do término desse período. E aí você tem até um prazo, né? Pode ser que ele te dê até um prazo de 180 dias para começar a pagar. Uhum. Porque foi pensado nesse prazo, para que a pessoa tenha, né, aquele fôlego, possa fazer uma reserva financeira. Se reorganize, né? Se reorganizar para poder pagar. Porque a intenção é realmente educar o consumidor, dar a chance, a oportunidade para ele de pagar essas dívidas e continuar, né, viver, sair desse sufoco que a gente sabe que todo mundo se encontra. E o importante também saber que, às vezes, não vai ser possível pagar um montante da dívida em 60 meses, porque tem que respeitar o mínimo existencial. Então, é feito um cálculo também do mínimo existencial e do valor que ele vai dispor para fazer o pagamento. E daí o que acontece? Essas dívidas, então, a lei diz que você se compromete a pagar pelo menos, e a depender da conduta do fornecedor, né, se ele concedeu crédito irresponsável ou não, ele pode ser aplicado também uma sanção lá do artigo 54D, e você vai se comprometer a pagar no mínimo o valor principal atualizado, mas pode ser expurgado todos os juros. E vai ser limitado até 60 meses. Faz uma lipo, né? A gente faz uma lipo na dívida, né? No valor. Faz uma lipo da dívida. Porque a cultura não é perdoar a dívida, nem tampouco chamar o superendividado de coitadinho, não é. É fazer mesmo a pessoa pagar, mas pagar o que pode dentro desse plano compulsório de 5 anos. E, né? Até a gente brinca, né? Faz uma analogia, né? Se para o empresarial você tem, né? Para o empresário você tem a recuperação judicial, né? Você tem a falência. Aqui seria uma recuperação, né? Sim. Seria uma recuperação judicial da pessoa civil, né? Então, exatamente, você realmente ter, assim, essa possibilidade de pagar e, com certeza, te dar esse fôlego até para você entender os teus limites, né? Sim. Isso é interessante. Aí agora me diz, assim, desses 2000, a gente está falando de uma lei que foi trazida na pandemia, né? Uhum. Nesse período que você tem advogado, como que tem sido, assim, até para quem está nos ouvindo,
É rápido eu fazer o cadastro, porque você até deixou colocar bem claro aqui. A Manuela, ela faz as 2 fases. A primeira fase é um requerimento simples, muito parecido com o requerimento de juizado, né? É o requerimento que está lá na página do Tribunal de Justiça, do superendividamento. Você faz esse requerimento para você ter essa reunião. Em não havendo êxito, sucesso, né? Não havendo acordo, você vai para a segunda fase. As audiências, elas têm um fluxo, assim, é mais rápido. Eu que estou, assim, para quem está nos ouvindo que se identificou como super endividado, chegar e falar assim, será que eu consigo resolver isso esse ano? Eu sei que é difícil falar em advogado, falar prazo, mas, por exemplo, é simples essa primeira audiência, eu preciso terminar essa primeira fase para ir para a segunda. Então, essa primeira fase, porque existem 2 possibilidades. Você pode fazer sozinho, como uma fase pré-processual, e ingressando aqui. Inclusive, você nem precisa estar assistida por advogado, né? Existe aqui no Sejusc, o Sejusc Endividados, né? Você entra na página do Sejusc Endividados, preenche um formulário socioeconômico que você vai declarar todas as suas dívidas. Eles vão entrar em contato com você para você assistir o curso, apresentar uns documentos. Daí eles vão convidar todos os credores e vão fazer essa audiência de conciliação. E daí você leva, então, a tua proposta. Você pode fazer sozinha, pode fazer no Procon também. E o CDC, ele diz o seguinte, uma competência concorrente pode ser feita no Procon, pode ser feita no Sejusc, mas você pode ingressar com uma ação direto, né, no judiciário, só que dessa ação não é assim, eu escolho fazer uma audiência de conciliação, não, é condicionante. Você pode ingressar com uma ação pedindo primeiro a audiência de conciliação e daí, depois dessa fase da audiência de conciliação, dos credores que não tiverem êxito, daí você pede o requerimento para continuar para a segunda fase. Então, tem essa opção. Pode ingressar direto com a ação. E aqui existe, inclusive, uma penalidade. Se o credor chamado não compareceu na audiência de conciliação, ele vai ser penalizado e a dívida dele vai ficar por último para pagar. E pode, inclusive, também ser aplicado ali a sanção de expurgar todos os juros, né? Todos os juros dessa dívida, e porque ele não cooperou, porque a gente fala aqui do dever de cooperação, ele pode, então, ficar até por último ali no plano compulsório de pagamento. Então, você pode procurar o Sejusc. Eu vejo que demora... No Sejusc não é muito demorado, vai depender mais da resposta ali dos credores, né, para poder marcar a audiência. Mas penso que em 3 meses, você fazendo o requerimento, a audiência pode ser que já aconteça, né? E daí você já faz. Aí você fez o requerimento, às vezes você já negociou ali com 1 ou 2 credores, então daí você vai ter que buscar, então, a segunda fase, que é a ação judicial de revisão e repactuação das dívidas, somente dos outros credores. Eu até falo assim, né, que hoje em dia... Né? A gente tem o maior concorrente nosso, que é o Dr. Google, né? Mas nesse caso, até é muito intuitiva a primeira fase. Porque se você digitar super endividados, Tribunal de Justiça do Paraná, TJ Paraná, já vai automaticamente. Aí eles também já mandam um link da audiência. É muito bem estruturado. Eu até fiquei triste, porque ele é estruturado, muito bem estruturado aqui em Curitiba e nas comarcas maiores, né? Porque você acredita que esses dias veio uma pessoa do interior, veio no NPJ que eu trabalho? Veio. Aí eu liguei e falei, não, tem na sua comarca, tem que ter. Aí eu liguei no Sejusc de lá. Então, a gente não tá muito por dentro. Eu falei assim, não, mas deveria, né? Sim. Deveria, porque é uma pessoa idosa. A pessoa idosa veio, Manuela. Veio. Eu fiquei em estado de choque. Aí eu falei assim, como é que pode? Porque aí digita no TJ Paraná e, óbvio, né? Tem lá o endereço daqui, aqui já tem toda essa comunicação, o Procon, o acesso, o Sejusc fez convênio com várias faculdades. Então, se você ligar lá, ele te dá a informação de qual é a mais próxima da sua residência. Aí, todas essas questões, elas ficaram muito nível capital, né? Sim. É muito triste você ver, assim, a pessoa idosa sem muito o que fazer. Mas aí, nessa segunda fase, daí é necessário o advogado ou defensor público, né? Sim. E dá para
para pedir liminar, até vamos explicar sem juridiquês, o que seria liminar? Inclusive, é uma das palavras em latim que eu mais gosto, né? É brocardos, que é inaudita altera pars. Eu acho tão chique, né? Eu acho chiquérrimo, que parece assim que tá mandando, né? Inaudita altera pars. Tá mandando. Aí o que acontece? É possível uma liminar para diminuir esse valor descontado? Dá para um advogado fazer isso sozinho? Ou a gente tem que se socorrer com um contador para apresentar pelo menos um mínimo existencial baseado? Assim, como que você faz? Então, assim, ó, a condição para essa ação é você comprovar que a pessoa é super endividada. Porque, só reforçando, não vá procurar o Sejus que você está devendo somente o cartão de crédito ou não. Se ele não te der essa condição de super endividado, você pode ligar faz uma reclamação no consumidor.gov, lá tem um link de negociação de cartão. Daí você pede para negociar o seu cartão e vai entrar em contato. Só analisa as condições bem certinhas que vão te oferecer. Mas você pode sim. Primeiro, não é um processo rápido de ingressar, justamente porque tem que levantar, não basta só você dizer o quanto que a pessoa deve, você tem que fazer todo esse trabalho, levantar os contratos, porque se você já vai partir por uma ação revisional, para você poder fazer toda a prova, vai ter que buscar os documentos. Também vai ter que buscar os documentos para provar o mínimo existencial, porque não basta só você provar. Tem também que buscar, veja, se a pessoa está super endividada, quando você ingressar com uma ação, você vai ter que pedir o benefício da justiça gratuito, porque não é porque ela tem, às vezes, um salário de 20 mil reais, e se ela não tem R$1 na conta, ela vai provar, mas isso você tem que provar, né? Porque e está cada vez mais difícil. Sim, está difícil, então você faz todas essas provas. Aí, quando você tiver todos esses documentos, daí você tem que elaborar, então, essa planilha, né? Então, tem que atualizar os teus valores que você deve, para poder saber, pelo menos, o quanto que você vai dispor para fazer o pagamento, pelo menos para você saber. E vai ter que analisar contrato por contrato, porque se já é uma ação de revisão, e se ali tiver alguma abusividade, ilegalidade, você já aponta para pedir toda a revisão do contrato. Quando você ingressa, você ajuiza, né? Ajuiza o protocolo para ficar mais fácil, né? Para as pessoas entenderem, o advogado ele pode pedir, então, uma liminar. Porque se a pessoa não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro na conta, ela então pode pedir uma liminar, que é o quê? É uma decisão que o juiz toma no momento que você protocola a ação, antes de analisar todo o processo, né? Para te dar, então, uma segurança, uma tutela antecipatória, que a gente chama. Depois, daí, vai analisando, chama os credores, e daí analisa os fatos, os documentos e o direito. Então, você provando que a pessoa está super endividada, que ela não tem dinheiro para se alimentar, você pode pedir, então, não a suspensão e não a falta de pagamento, mas pode pedir uma limitação dos descontos em até 35% do salário. Por que 35%? 30%, 35%. Porque daí ele é o valor, né, que os estudiosos entendem que é o valor razoável que você pode comprometer com as suas dívidas, para que a pessoa possa voltar a comer ao longo dessa ação, que não é uma ação rápida, ela é bastante demorada, e a depender da quantidade de credores que você tenha, ela é mais demorada ainda, e ela não é um procedimento, como vou dizer, muito habitual. É novo, né? Ele é de 2021. Então, existem muitas dúvidas, muitas decisões e interpretações equivocadas. E por mais que seja direito pedir a liminar, é muito difícil conseguir. Então, tem todo esse trabalho. Não é assim, vou ingressar com uma ação e já rapidamente vão suspender meus descontos. Não, suspender já é uma coisa que não acontece. Você vai pagar, mas o juiz daí pode, então, acatar o seu pedido para limitar os seus descontos. Mas também pode, nesse pedido liminar, suspender a exigibilidade da cobrança
por exemplo, do cartão de crédito. Daí você pode pedir para as pessoas pararem de ficar te ligando, cobrando. Porque hoje em dia os bancos, eles descentralizaram a cobrança. Sim. Nossa, são várias empresas que cobram. Então, a mesma dívida é cobrada por várias outras empresas, E né? até parece que tá para vencer, assim, né? Quando você vê que tá chegando a prescrição, que é a impossibilidade dele cobrar, ele vende aquele crédito para aquela que, tipo, trabalha com o que eles chamam de créditos podres, assim, Sim, né? aham. Que não teria mais nada para tirar. E esses enchem o saco. Pois é. Esses são... Então, mas daí pode pedir. E pode pedir, então, a suspensão da exigibilidade. E, por exemplo, pode pedir, mas aqui já tem até doutrinadores que entendem que não é razoável pedir, que seria a exclusão do nome da pessoa que está nos sistemas de proteção do crédito. Eu entendo que deveria ser acatado o pedido, porque se para a pessoa esperar ao longo da ação, ela poder repactuar, ela vai precisar contratar, ela vai precisar alugar uma casa, ela vai precisar renovar o aluguel da casa. E com o nome negativado, assim, popularmente falando, não consegue, né? E até mesmo alguns empregos, né? Alguns empregadores também empregos. Que você fala que precisa ter. Eu até brinco lá com quem eu atendo, que eu falo assim, no requerimento, ele tem vários quadradinhos, né? O requerimento lá do TJ. Aí tem um lá que eu falo que é o meu quadradinho, que é gasta mais do que ganha. Né, das condições. Aí tá lá desemprego, né? Tem várias condições. Então, quando a gente vai pedir uma liminar, são fatores que né, que auxiliam, né, que demonstram, porque se você ficou desempregado, você contratou dentro de uma realidade, mas aí você fez lá em 50 meses, né? Vai lá, óbvio que aquilo, né, traz uma condição diferente, uma análise diferenciada, até você se reinserir no mercado de trabalho. Então, tudo isso é importante para o advogado. O que eu brinco e muitas vezes as pessoas, quando elas contratam um advogado, ela acha que tá no combo. Psicólogo tá no combo, contador, né? Porque é algo que você tem que ter uma visão muito mais contábil, né? Sim. Porque eu não sei calcular, e eu fui aprender, confesso, eu não tenho vergonha nenhuma. Juros compostos, vendo contrato agora. Porque aí você sabe que juros legais, 12% ao mês, não se discute. Mas todo contrato que tem ali, não é só aquele 12%, né? Você tem todo, porque é ali que é o dinheiro para ele operar. Sim. Então, você vai descobrindo essas coisas trabalhando. Então, toda a revisão contratual, ouvinte, não é algo do dia para a noite, mas é algo que pode te melhorar até no sentido de você ser ouvido. Eu penso que a maior possibilidade da lei, a melhor função dessa lei, é fazer com que o endividado seja ouvido. Porque do mesmo modo que a empresa é ouvida quando ela quer pagar os credores e não tem essa condição porque, entre aspas, está numa situação crítica financeira, é para o devedor também, né? E agora, até eu ia falar para ti, eu fiquei sabendo e fiquei em estado de choque, porque a gente falou de devedor consignado, a gente falou de consignado, que é muito comum para os servidores, mas agora tem um negócio novo. Eu até, quando a Manuela chegou, eu falei assim, que vai entrar em vigor. Ela falou para mim, não, já está em vigor. Manuela, conte pra gente o que é essa nova modalidade de empréstimo e também as suas considerações sobre o risco dessa modalidade, porque nada vem de graça, né? Sim. Então, aqui o que a Elaine está falando é da nova linha, né, de produtos, que é o consignado para os empregados seletistas, os empregados que trabalham para empresas, né? Todo o empréstimo consignado, ele tem uma taxa de juros mais barata porque o banco tem uma garantia desse pagamento. Qual é a garantia? No caso de aposentado, pensionista, servidor público, é o salário e o benefício. E agora, para esses empregados seletistas, a garantia do pagamento desse empréstimo vai ser o seu fundo de garantia. Então, o que acontece? Esse empréstimo, até inclusive, não é solicitado ao banco, né? É no sistema, no E-Social, no Gov, né? E lá vai ter assim um balcão de tarifas e de propostas para você. Mas lembrando sempre, né? Não é só o banco que tem que te ofertar um crédito consciente, mas a gente, enquanto consumidor, também procurar um crédito se realmente for necessário, ou, né, por causa de uma doença, ou se for para comprar o crédito, para comprar um bem
durável, né? Não, por exemplo, fazer um empréstimo para comprar uma roupa, para fazer uma viagem, alguma coisa, porque você vai pagar muito mais caro. E agora, tem que tomar bastante cuidado, porque existe, inclusive hoje eu abri a propaganda, a internet, e lá tinha umas propagandas assim: troque sua dívida pelo empréstimo consignado, troque sua dívida mais cara pelo empréstimo consignado. Sim, pode ser uma boa opção. Por exemplo, você está lá pagando juros do cartão de crédito altíssimo, está inadimplente, ou seja, não pagou a conta. Então, tem uma possibilidade de contratar um empréstimo com juros menores para pagar? Veja, analise as condições, se realmente for bom, mas você se comprometendo, não contrate o empréstimo por muito tempo, mas ali vai depender da tua renda ou não. Ou, se você não tem a possibilidade de fazer o empréstimo, ou se o empréstimo você não quer se comprometer, veja, você tem a possibilidade de negociar essa dívida com o banco, com a administradora do cartão, porque é um direito do consumidor, quando ele não consegue mais pagar a dívida, quando a dívida está excessivamente onerosa, ele pedir, então, uma renegociação. Você pode entrar ali no consumidor.gov e pede, então, uma negociação desse cartão. Ou então, se você for bastante organizado, verificar a possibilidade, pode fazer um contrato consignado, talvez seja uma boa opção. Mas aqui há um perigo, porque se em algum momento você perder o seu emprego, for mandado embora, a garantia não é só o teu fundo de garantia, mas a tua rescisão também, né? Então, você pode, a qualquer momento, quando for mandado embora, ficar sem nenhum real mesmo, né? Sem nem ter o dinheiro da rescisão, porque e ainda com essa dívida, e talvez a dívida pode nem ser paga totalmente, dependendo do saldo devedor, né? É isso que eu ia perguntar, porque aí, por exemplo, ele pegaria o valor e faria um vencimento antecipado, né? Sim, porque o contrato do consignado, ele diz o seguinte: quando você deixa de pagar uma parcela, autoriza a fazer o vencimento antecipado, justamente para ele poder executar o contrato. Então, veja só, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. O fundo de garantia, ele né, na verdade, a função dele, a criação dele é para você poder resgatar em algumas situações específicas, né? Acho que é doença, aquisição de imóvel e tudo e tal. E aí você tem esse valor depositado ali para que você tenha essa garantia, né, como diz o nome, né? Essa garantia até futura. Só que aí, o que acontece? Muitas vezes você vai pegar e vai fazer essa dívida para algo que realmente é supérfluo, né? Como você disse, que vai sair até mesmo de uma possibilidade de renegociação, para uma questão imediata, uma necessidade imediata. Então, o que acontece? Por mais que a lei, né, Manuela, a gente falou aqui, está falando há 1 hora e pouco, por mais que a lei tenha mostrado que a vulnerabilidade do consumidor, é importante saber dizer não para certas coisas, né? É importante ter esse crédito consciente. E mais ainda, agora vindo para o empregado seletista, que você vai pagar. Isso não tem a dúvida. Ainda que desempregado, você vai pagar porque vai ser retirado lá. E às vezes você tem a oportunidade de comprar um imóvel. Você não tem mais nada na conta, né? Sim. E tem que ver também que quando você, por exemplo, pensa em comprar uma casa ou um carro, todos os créditos que a gente toma vai contribuindo por uma nota de bom pagador. Então, quanto mais adimplente, quanto mais a gente conseguir honrar no vencimento as nossas contas, nossas dívidas financeiras, maior é a nossa nota como bom pagador. Então, você consegue juros mais barato, inclusive. Ao contrário se você sempre estiver devendo, você pode, inclusive, nem conseguir o crédito. Porque e isso não é uma questão de preconceito, alguma coisa. É a política interna do banco. Sim. Por exemplo, o banco tem que analisar o risco do negócio, né? E saber se você é bom pagador. Tanto para te emprestar um dinheiro conscientemente, como também avaliar a parte dele. Porque
ele tem esse dever de mitigar o seu próprio prejuízo. Então, se ele sabe que você não é um bom pagador, ele não precisa te emprestar o dinheiro. Ele pode, inclusive, negar sem nenhum prejuízo moral ali para você. Então, a gente sempre tem que verificar. Se vai contratar uma dívida, tem que ser consciente. Veja que os bancos, eles estão fazendo assédio. Vocês abrem a internet e está direto. Empresta dinheiro. Não é comprar uma bala. Eu digo assim, comprar uma bala, porque é assim mesmo. Não é comprar uma bala que é fácil, compre uma bala. Uhum. Não é comprar uma bala, é uma dívida. É uma dívida que vai te acompanhar por longos anos. Porque você não contrata um empréstimo para pagar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É porque o banco e essas ofertas, eles já colocam o maior valor que você poderia emprestar na primeira vez. Aí você já pega toda a tua margem consignável e, por óbvio, eles colocam no prazo maior. Porque para eles é mais rentável. Quanto mais... Te fideliza, entre aspas, né? Ou te escraviza, né? Te escraviza, né? Quanto maior é o tempo da dívida, maior é os juros, maior é o lucro do banco, né? E como é consignado, conforme você vai pagando, vai aumentando a sua margem novamente, né? E aí você fala, agora eu vou pegar um segundo, né? Agora eu vou pegar vou pegar o pessoal, que até essa era uma diferenciação que eu aprendi há pouco tempo, né? Porque aí você vai lá, quando você vê, é o teu lerite inteiro. Sim, né? E tem que tomar assim bastante cuidado com esse empréstimo pessoal, porque já fica reservado já esse débito na tua conta corrente. Então, entrou o crédito do salário, já é pago. Já é pago. E como é... Até, você sabe, Manuela, que você falando isso... Hoje eu fico pensando, né? Tem um banco específico de servidores do Estado, né? Eu fico assustada, parece, assim, que ele... Acho que ele tem uma unidade dentro do próprio... acho que... Eu sou da época que era o IP. Acho que agora mudou de nome. Acho que mudou de nome, esqueci. Mas ele tem uma unidade ali dentro. E aí, o que acontece? Ele ele parece que sabe, ele já sabe, deve saber, por mais que você não tenha consignado com ele, dessa questão da composição dos empréstimos, até onde você consegue ir dentro dessa margem, sem tanto risco para ele comprometer não, né? Ofertar produtos para o consumidor. Então, veja, além disso, de você saber, você tem que ter essa garantia, óbvio, né? Não do crédito, só do crédito responsável, mas também de chegar para o banco e chegar e falar assim, olha, eu não desejo, ou não é interessante para mim, ou eu não quero ter qualquer tipo... Porque eles ficam dentro da própria unidade. Às vezes a pessoa está indo lá resolver alguma coisa, né? E acaba caindo. É o assédio, né? É o assédio, que o que a gente falou. Acontecer. Então, é muito facilitador, né? Eu acho que é muito tentador, porque a pessoa está lá, às vezes ela quer realizar um sonho, que, como mesmo você falou, trabalhei a vida inteira, estou aqui me aposentando, né? Já estou numa condição melhor. Ou o pior, Manuela, que aí é uma das coisas que eu, até essa questão do falar não, para parentes. Manuela, você acredita que esses dias eu peguei que o neto falou assim para a avó, vamos tirar um selfie? E ele pegou e fez a autorização, biometria facial. E aí, como é que você vai contestar um troço desse? Aí a filha veio, não que era a mãe, a tia veio, falou assim, ela não usou nunca esse dinheiro. Ele fez, aí eu expliquei que dá para não... E aposentada pelo INSS. É muito triste. Aí você olha a fotinho da pessoa com a gel, né? Localização, você não tem como argumentar. No celular dela. Sabe? Então, é muito doido isso. E para parente, tem muitas coisas que a gente não deve fazer para parente, né? Mas eu acho que o empréstimo é pior ainda, né? E como tem netos... Mas daí, eu vou te dizer, sim, mas o banco, ele tem uma norma do Banco Central que ele é obrigado a seguir, que ele tem o dever de verificar transações atípicas. Provavelmente esse neto não emprestou R$100, né? Ele deve ter emprestado um valor bastante alto. Então, o banco,
ele tem que monitorar, ele tem que ter mecanismos, dispositivos para monitorar todas as transações. Então, por exemplo, tem um empréstimo acontecendo, a pessoa nunca pediu um empréstimo. De repente, ela vai lá e pede 30 mil reais, que é, por exemplo, o limite que ela ia conseguir da margem consignável dela. O banco, antes de efetuar essa transação, ele tem que dar a segurança, porque, veja, o fornecedor tem que dar segurança para o consumidor, né? Isso aí é uma responsabilidade dele. Então, ele tem que entrar em contato com a pessoa, ligar para ela, verificar, é a senhora mesmo que está fazendo. Antes de finalizar, ele tem que fazer tem que ter algum mecanismo de segurança para impedir, porque vai que é um golpe, uma fraude. Se ele realmente seguir esses mecanismos de segurança, ele impede a fraude, que é bom para ele e é bom para o cliente dele também. Então, se ele tivesse feito isso, tivesse ligado para ela alguma coisa, talvez nesse caso ela ia dizer que era ela que estava pedindo, né? Ou na voz dela, às vezes, principalmente quando é idoso. Quando é idoso, eles têm um dever de cuidado pelo compliance, pelas normas da autorregulação bancária e pelo Conselho Monetário Nacional, eles têm um cuidado extra, justamente porque eles são mais vulneráveis à utilização de crédito por terceiros, né? Então, não, e celular é muito difícil porque eles acreditam em tudo, né? Então, o número de golpes destinados a idosos é muito grande. Sim. Então, tem que tomar cuidado. O que eu sempre recomendo, assim, e que eu penso que da nossa conversa tem que ficar hoje, é a questão da possibilidade de você bloquear isso no INSS. Sim. Porque do mesmo modo que você pode bloquear, você pode desbloquear também. Sim. Então, se houver uma necessidade, eu trabalho muito com as questões de curatela, né? Trabalho muito com as questões de pessoa com deficiência. E olha, Manuela, eu confesso para você que eu tenho tido pesadelos com as últimas prestações de contas, porque os promotores, e é um dever deles, eu não estou aqui em momento algum criticando, porque antes eu achava até assim, poxa, ganha um BPC e para cuidar de uma pessoa com deficiência, vai 30 BPC se bobear, não é um, né? Sim. Mas você tem, assim, um gasto muito alto para cuidar de uma pessoa com deficiência. Mas o que eu tenho visto, e agora você falando até no supérfluo, é muitos curadores fazendo o empréstimo do BPC, e isso eu não tenho como justificar para o magistrado, porque não é um empréstimo voltado à pessoa com deficiência. É um empréstimo voltado para questões pessoais do curador, né? Então, essas questões, quando você faz a curatela, não são todos os juízes que colocam especificadamente a restrição no consignado. E hoje é uma das coisas que eu penso que deveria constar, sabe? Até porque é o meu calcanhar de Aquiles hoje em dia. Porque é muito difícil. Eu tenho promotores que têm entendido que é caso de suspensão da curatela, né? Aí você faz toda você contrata você nomeia um curador judicial para apurar esse gasto e a pessoa fica afastada das funções. Então, veja, olha a dimensão que cria, né, um empréstimo que muitas vezes acaba ficando sem fim, porque de um BPC ou de uma pensão, né, que a parte tenha, eu atendi pessoas assim com 300 mil, sabe, 200 mil de dívida. Então, isso foi uma crítica quando o governo liberou o BPC para ser renda de consignado, né? Possibilitar o empréstimo consignado, justamente por isso. Porque a ideia é boa, porque você não pode limitar ou, por exemplo, restringir um direito porque a pessoa é deficiente. Não. Mas quando ela tem um curador, e a gente pensando, seria nessa intenção. Você vai fazer um empréstimo em benefício da pessoa. Por exemplo, muitos realmente têm que fazer uma reforma na casa, né, pela acessibilidade, enfim, todas essas coisas. Comprar cadeira de roda, essas coisas. Aí sim, poderia comprar, mas para uso do titular do benefício. Mas o que a gente vê é diferente, né? Bem empresta, diferente. E daí o que acontece? Tira, porque você empresta, veja, você tira essa renda da pessoa. Se a pessoa ganhava 1.518, ela já pode ganhar até 35% a menos, né?
porque vai ter lá o desconto do empréstimo. E vai fazer falta para ele. Então, isso é uma crítica, né? Não, você sabe que minha última situação foi de uma pessoa que tinha como curador, o curador se tornou uma pessoa viciada em jogos eletrônicos, né? Jogos de apostas. E aí, a minha orientação para a família foi curatelar o curador. Por quê? Porque ele estava numa situação de ludopatia, de pródigo. E aí, como o dinheiro dele não dava, ao fazer o empréstimo consignado, sem justificativa que era para a pessoa curatelada, virou uma bola de neve gigantesca. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, né? E hoje existem pessoas que pegam esse valor do dinheiro e, para evitar que ele fique na tua conta, ele transfere em créditos dentro das plataformas, das bets. Nossa. Aí eu tive que aprender o que era a Secretaria de Prêmios e Apostas, para você oficiar a secretaria, para comunicar hoje que a pessoa é curatelada, que ela é uma ludopata, que ela não pode jogar, porque a curatela, apesar de ser um documento que está averbado ali dentro da sua certidão de nascimento, né, que ele está ali, não tem pessoas que você não tem a deficiência visível. Sim. E aí ela vai continuar fazendo isso, né? E aí a família tava naquele mato sem cachorro, porque aí imagina, de uma pessoa que era pessoa com deficiência, que realmente era com deficiência, hoje nós temos uma condição de pródigo, e aí a família ficou com 2 pessoas para cuidar e uma dívida, que se descobriu assim em meses que estourou a bomba. Então, veja, é o que a gente está lidando, porque o endividamento, não bastasse essa questão do endividamento por questão de consumo, hoje nós temos o endividamento também por conta do vício em jogos, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado como profissional, a gente tem que ter todo esse cuidado quando acolhe o cliente, né, Manuela? Para bater a real, né? Porque às vezes o cliente ele não tem a dimensão, não sei você, mas eu sinto assim, quando eu dou a tabelinha ali, né, do super endividado, que eu falo, bora lá. Vamos colocar no papel. Agora vamos lá calcular o teu mínimo existencial. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. É a educação financeira, né? Que a gente não tem. Então, e aí a gente dá choque, né? Sim, Porque aí a pessoa fala assim, meu Deus, sério que eu gasto tudo isso? Nossa, eu não tinha pensado. E em contrapartida, também é uma coisa que para muitos, e eu vejo isso muito em servidor que eu acompanhei, é ter a noção que para fazer esse acordo, né, para trabalhar dentro dessa eu esqueci o termo ali que você falou do compulsório, do plano de pagamento, né? O plano compulsório, que muitas vezes ele vai ter que diminuir de padrão, né? Porque, tá na escola particular, por exemplo, eu tive servidores que falam assim, não, mas eu não tenho como. Isso aqui é uma coisa que eu não abro mão. Sabe? Então, você está gastando tanto disso. Não, mas como que eu vou fazer isso? Sabe? Então, essas questões, elas são muito sensíveis e é uma situação que a gente vê que se não tiver, eu acho que um investimento maior na parte da educação, parece que a gente só está meio que enxugando gelo, né? Mas tem que ver que é temporário, né? Já é uma ajuda que ele está ganhando. Talvez faça um remanejamento na escola não, mas faça de outra forma. Então, eu sei porque a gente que estuda em escola particular, assim, quando vai dizer assim, não, meu filho, você não vai estudar em escola particular, dá até uma coisa ruim. Sim. Mas, enfim, é por um tempo. Se não quer mexer na escola, porque é um bem importante, mexe no outro. Mas é importante não deixar a dívida ir se acumulando ou não. Por exemplo, veja, a gente tem que parar de pensar, eu digo a gente porque todo mundo vai passar por isso, não super endividado, mas todo mundo vai ter um empréstimo ou já teve. Então, tem que parar de pensar na parcela mensal. Você tem que saber o quanto que você está emprestando, qual é a parcela, qual é o teu prazo de pagamento e quanto que vai ser o total que você vai pagar. Porque você, já sabendo a parcela mensal e o total, vai te acender uma luz. Nossa, tá caro esse dinheiro. Só para você dar essa luz assim, tá caro esse dinheiro, você vai procurar um outro. É igual produto do supermercado, tem que fazer a comparação. Vai em outros bancos. Hoje em dia, às vezes nos aplicativos, você consegue até fazer, não aplicativos assim da internet, digo, por exemplo, quem é beneficiário, servidor público ou outro, nos aplicativos do recebimento do pagamento, tem ali as taxas de todos os outros bancos, então você tem a opção de fazer uma busca. Por isso é importante a gente saber não ir no rompante, né?
É igual assim, não vá na loja, não vá no supermercado com fome, não vá ao banco com muita vontade de gastar. Tem que ter essa parcimônia, a gente tem que aprender a ter esse freio assim, inibitório para pensar. Tem até uma técnica de vendas quando fala assim, não deixe o cliente sair da loja porque ele vai pensar. É verdade, a gente vai na loja com a vontade. Se a gente diz para a vendedora, vou pensar, a gente não volta. Porque daí a gente pensa, nossa, é caro, nossa, nem gostei tanto, nossa, não, nem vou preciso. voltar. Não volta, é a mesma coisa com o empréstimo. Quando, por exemplo, o correspondente, o gerente do banco liga, tem uma taxa especial para você, vamos refinanciar e te dou um troco. Mas você tem que verificar se você realmente quer começar uma dívida toda nova, né? Se você realmente quer um troco, porque, como eu disse, não é um produto, é uma dívida, né, que você está comprando. Então, tem que fazer essa análise mesmo melhor. E essa visão de choque que a Manuela falou é muito importante, porque se você olhar o valor final, eu vou emprestar 100, você vai ver o valor final, você vê a diferença, você entende o que são os juros, quer dizer, entende não, porque é só matemática financeira muito das boas, né? Você vê a distância que é o valor que você terá na tua conta com o valor que você vai pagar. Então, muitas vezes dá 50, 60, 70 mil. Então, quando você vê essa simulação, sim, aí sim você tem que pensar, será que é necessário eu trabalhar? Quanto que eu vou trabalhar para dar este dinheiro aqui, né? Não que não é o que o banco sobrevive também. Sim. Mas será que é necessário? Será que eu consigo uma taxa menor? O que eu tenho que fazer, né, para aprender a dizer não, né? E respirar, pensar, né? E às vezes, por exemplo, se é algo que você quer comprar, de repente você pode pensar, né, e fazer assim, não, se eu pegar esse dinheiro dessa parcela mensalmente, guardar, poupar, investir, daí você trabalha muito com aquela tua vontade instantânea, né? Uhum. Se você souber controlar a sua vontade instantânea de ter um bem na hora, você pode ter o mesmo bem um pouco tempo depois, mas pagando um valor mais justo, né? Sim. Porque daí você já tem um valor à vista ou você tem um valor maior para dar de entrada. E aqui até, só aproveitando, vamos falar sobre os empréstimos de carro, né? Porque tem uma coisa que as pessoas pensam que, deixando de pagar uma parcela, 2 até 3, o banco não toma o carro. Não existe isso, né? Isso não existe, é aquela mito. Brincadeira, isso que eu ia falar, aquela brincadeira, isso é mito. Isso é bem importante a gente saber, porque assim, deixando de pagar um dia, o banco pode fazer a consolidação do bem através de uma ação de busca e apreensão, e agora nem mais por uma ação, agora é extrajudicial, que é de forma muito mais rápida, né? E assim, vocês podem ver que, então vou esconder o bem. Mas a depender de como você fez o seguro, eu já vi um contrato de financiamento que tinha uma venda casada de seguro do carro e que nessa pólice, que por óbvio o cliente não viu, nessa pólice estava dito que ia ter um chip, um localizador do bem. Então, veja, o banco te emprestou o dinheiro, o banco te vendeu o seguro, porque é do grupo dele, e o banco ainda deu uma garantia para ele mesmo, que é o localizador do carro. Então, não adianta você dizer, vou esconder o carro que o banco não vai ver. Essa eu não tinha visto ainda. Porque, eu vi no contrato esses dias, porque o banco vai saber onde está. E daí, o que acontece? E você não vai saber onde está o localizador. E você não vai saber. Então, e assim, o que é importante, outro mito, ele vai pegar o bem e a dívida vai acabar. Não vai, né? Não vai, porque... te segue e segue bem, né, Manuela? Porque você vai ficar devendo, ele vai provavelmente para leilão. Se pagar a dívida integral, tranquilo, vai pagar. Às vezes, até como a gente atendeu, né, aquela cliente, às vezes o banco, ele já vê assim que você está numa situação ruim e a depender do banco, ele pode fazer, então, uma entrega do bem mediante quitação total da dívida. Aí, vocês vão ter que assinar uma minuta do acordo, deve fazer a devolução, fazer a quitação, isso sim. Mas isso é antes da busca e apreensão. É quando você liga para o banco e você deseja negociar a dívida. Está ainda pagando e deseja negociar a dívida, às vezes pode acontecer isso. Mas, na busca e apreensão, é provavelmente que você fique sem o bem e
continue devendo. Por isso é importante, se você não está pagando, se você acha que teu contrato está abusivo, não, você pode procurar, né, o banco para ver, mas assim, antes de refinanciar ou fazer qualquer coisa, você pode buscar também uma ajuda, né, profissional. Peça para analisar o teu contrato. Ali pode ser identificada alguma abusividade, alguma venda casada, alguma cláusula abusiva que pode fazer com que a tua parcela reduza e você possa voltar a pagar novamente, ou pelo menos, né, que te defenda ali nessa ação de busca e apreensão ou nessa negociação com o banco para que você não fique sem o bem. Ou então, às vezes, o que acontece? Você não pagou, o banco fez a busca e apreensão, daí você resolveu, porque você pode fazer a revisão do contrato por até 10 anos, depois de quitado, e você verifica que ali tinham juros abusivos. E os juros abusivos, ou a capitalização não informada para o consumidor, afasta a mora. E em afastando a mora, você não está... Afastar a mora significa que você não está devendo para o banco. Se você não está devendo para o banco não pode pegar o bem em garantia. Então, se ele já pegou o bem em garantia e você prova que você nem estava devendo porque havia uma ilegalidade no seu contrato, você tem o direito, então, de uma reparação de danos do banco, pelo bem que perdeu. E isso é muito legal, porque tem teoria do adimplemento substancial. Então, não deixe acontecer. Isso. Ligou, vai negociar, que é bem melhor, bem mais fácil. E olha, eu já tinha visto AirTag em marido para não ter traição, tá? Ou para justificar a traição. Agora é AirTag em contrato seguro. Então, e eu até brinco, né? Que eu durmo e acordo, e eu quase não durmo, pensando em como que eu vou espizinhar quem deve pro meu cliente, né? Então, agora a gente já vai, né? Vai atrás de coisas novas. E olha, Manuela, que engraçado, né? A gente vem com essa conversa despretensiosa e acaba falando de um tudo. Sim. E é até legal você falar isso sobre essa questão do busca e apreensão, que a gente pode voltar, uma oportunidade, eu te convido, só pra gente falar sobre esses tipos de contratos bancários. Sim. Porque as pessoas acham assim, e a minha casa, ninguém vai me tirar da minha casa. Tira. Não, mas o carro eu uso pra trabalhar, eu sou motorista de aplicativo. Tira, né? Eu tenho tal coisa. Então, e até mesmo, até que ponto, né, o judiciário vai para garantir o credor, né? Sim. Porque é um direito dele. Ele é um direito dele receber. Então, tá convidadíssimo. A gente vai falar sobre isso, porque são coisas assim que as pessoas falam assim, não vai penhorar meu salário. Tá. Isso é importante, né? Se você recebeu uma cartinha, notificação extrajudicial, vá atrás, porque sempre há defesa assim, do devedor de boa fé. Agora, se você deixar acontecer, disser não vou me cobrar, não vou esperar os 5 anos, você pode ser surpreendido por uma penhora, né? Salário, por mais tudo, que né? não possa, mas sim, acontece penhora de salário. Até você buscar um advogado para te defender, você vai ficar sem o teu salário. Agora tem um novo sistema, Herp Jude, que eu ainda não estudei direito. Eu falei assim, esse eu vou ter que me dedicar ali, porque é novo, para ir atrás, né? Para mostrar, lógico, aqui eu não trabalho para banco, não advogo para banco, mas as questões, as consequências, né, para os nossos clientes, que quando você atende, que tem uma empresa que precisa receber aquele crédito para se manter. Sim. Mas, Manuela, de coração, gratidão. Qual que é a tua rede social para a gente deixar aqui, o pessoal que está te ouvindo seguir? Eu tenho do escritório, né, Manuela Lebarbenchon Massinha, mas o do escritório eu tenho o meu perfil como advogada. Lá que eu compartilho os assuntos de dívidas. Então, ouvintes, semana que vem eu vou receber o Eduardo, que ele também é uma figuraça, e o Eduardo vai trazer um pouco sobre direito imobiliário. Afinal de contas, o locador pode tudo? Será que posso entrar na casa? É igual o locador do imóvel comercial essa semana, entrou com todos os pedreiros e falou assim, fazer uma obra. Né? Aí, sem falar nada. Então, até que ponto, né, nós temos essas relações de inquilino, né, locador, locatário, o que pode, o que não pode, falar um pouquinho sobre direito imobiliário e também da construção civil. E eu falo que a alegria de ter o programa que a gente pode falar, reencontrar os amigos. Sim, que bom, e falar sobre coisas bem interessantes. Você está aí nas carrapetas hoje? Você está cuidando? Tudo certo, então? Então, gratidão. Gratidão, ouvintes, e até semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.